Olá, cá estamos agora para falar sobre a brilhante obra de Henry Ford. Vamos falar sobre o movimento que ele criou, o Fordismo. Está aí o nosso personagem, Henry Ford. E assim como alguns outros, Ford tem uma mensagem para a gente. Se liga aí. My name is Henry. Yes, Henry Ford. I was born and lived in the USA, where I founded the Ford Motors Company. I'm part of the classical school with Mr. Frederick Taylor. I created the production treadmill and manufactured one vehicle every 24 seconds. Wow! For a third of the price of the previous system. Wow again! Teacher Sandro Pinto always prizes my work. Listen careful. Hugs, teacher! Puxa, agora fiquei até emocionado recebendo uma mensagem de Henry Ford. Ford também fica famoso por essa frase que ele deixou: o americano pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. O que Ford quis dizer com isso? Ford percebeu que se ele padronizasse a produção e só fizesse um modelo, só fabricasse um modelo, e se esse modelo só fosse fabricado de uma cor, ele conseguiria velocidade na produção. Com velocidade na produção, ele ia diminuir o custo de mão de obra, porque ele ia usar mais intensamente a mão de obra. E Ford não era um explorador dos seus operários, absolutamente. Ford era o melhor pagador, era quem melhor pagava nos Estados Unidos na sua época. Os operários da indústria automobilística queriam trabalhar com Ford. Tá? Então vamos desfazer essa ideia. Então, se ele fabricava com mais velocidade, por ser um produto único, ele permitiu que o americano conseguisse comprar os veículos muito mais barato. Ele já explicou isso aí na mensagem dele. Então, o que é que ocorre? Se ele faz os veículos que custavam na média de $900, ele passa a vendê-los na média de $300, mais americanos, o americano comum passou a poder ter automóvel. Só que teria que ter um automóvel de $300. E o único que produzia automóvel de $300 era o próprio Ford. E Ford só produzia um modelo e uma cor. Então o americano comum podia ter o carro que quiser, desde que seja preto. Porque ele só podia ter o Ford T, que foi a plataforma eleita por Henry Ford para fazer a produção padronizada. Vamos detalhar um pouco mais aí o trabalho de Ford, mas você já conhece essa célebre frase. Ford alavanca a produção em massa. Ele percebe que produzindo mais, como já expliquei, ele vai diminuir os custos de mão de obra, ele vai conseguir também diminuir o custo dos insumos que ele compra. Então ele faz isso, monta toda uma engrenagem para poder a coisa funcionar. Além do que, ele cria a esteira de produção, a esteira elétrica, que a gente vai falar já já. Ford faz a alavancagem da produção em massa através de dois fatores. O primeiro é a padronização de peças. Então, para isso, ele pegou máquinas e especializou. Essa máquina só faz essa peça, para que a gente não mude a calibragem dela. Então, essa máquina só vai fazer parafusos de 3 centímetros. E aquela máquina estava dedicada a isso, para que a calibragem dela nunca fosse alterada e ela sempre fizesse os parafusos rigorosamente iguais. A padronização é comum hoje, mas lá no início do século passado não era uma coisa comum, absolutamente. Ford teve que lutar para conseguir. Também criou a fabricação e a calibragem universais, ou seja, aquela máquina trabalharia sempre daquele jeito, e tirou o poder que tinham os operários de calibrar as máquinas que usavam. As calibragens eram travadas e só o calibrador universal é que vinha fazendo essa calibragem de todas as máquinas. O próprio operário que usava a máquina perdeu o direito de calibrar. Ford suprimiu esse direito. Implantou o controle de qualidade ao final da esteira de produção. Aí, a partir dos estudos de Edward Deming, sem dúvida, certo? Ford foi lá e implantou um sistema de controle de qualidade através de controladores de qualidade e de reparadores. Ford simplificou as peças,
ele tinha uma noção muito clara de que quanto mais simples for a peça, em mais lugares ela pode ser utilizada. Então ele simplificou muito as peças para que elas tivessem muitos usos e ele tivesse uma variedade menor de peças. E além do que, simplificou o processo produtivo, para que essas peças saíssem sempre iguais. O processo produtivo tinha que ser o mais simples possível, para que não houvesse variação entre a produção de hoje de manhã e a produção de hoje de tarde, entre a produção de hoje e a produção de amanhã. E o outro fator que Ford usa para alavancar a produção em massa é o trabalhador especializado, a especialização do trabalhador. Então, a padronização de peças e a especialização do trabalhador. Juntando esses dois fatores, Ford desenvolveu a produção em massa na indústria automobilística. Então ele dava para os trabalhadores, para os seus operários, tarefas reduzidas ou em alguns casos até uma tarefa única. Seus operários tinham uma posição fixa na esteira, ou seja, na sequência de produção. Então ele estava sempre naquele mesmo lugar. Ele dominava aquela situação com muito mais facilidade. Com sua esteira, o trabalho passou a vir ao trabalhador. No modelo anterior, o operário tinha que procurar o carro que estava sendo feito para poder fazer a parte dele, porque o princípio da divisão do trabalho já vinha lá de trás com Adam Smith. Então o que é que Ford traz de novo? Agora o operário fica parado e o trabalho passa em sua frente. Qual será o seu ritmo de trabalho, operário? O ritmo que a máquina determinar. E isso nós vemos muito claro na crítica famosa feita ao modelo através do gênio do cinema Charles Chaplin. O filme Tempos Modernos traz exatamente essa mostra da questão da velocidade de trabalho ser implantada pelo sistema, pela máquina, pela esteira e não pelo próprio operário. Vamos conferir o trechinho? Zulus on bench 5, attention foreman. Peças e máquinas ficam no posto de trabalho. Acabou aquela ideia de ficar carregando as minhas peças. Imagine o cidadão que vai encaixar os pneus de um veículo, ficar carregando de um lado para o outro. São peças pesadas. Os vidros. Agora não. Essas peças ficam estocadas aqui ao lado da esteira e quando o carro passar aqui, o chassi passar, que está virando um carro, eu vou encaixando as peças. Ele entra chassi no início da esteira e no final da esteira ele já é um carro.